Bom, vamos lá, seguindo aqui no noticiário internacional e que afeta, claro, o Brasil, a gente vai falar de tarifaço. Hoje, exatamente hoje, dia 9 de julho, completa um ano desde que Donald Trump anunciou a tarifa de 50% sobre todas as importações brasileiras nos Estados Unidos. Lembra? De lá para cá, algumas coisas mudaram. Aliás, muitas coisas mudaram. O analista Gabriel Monteiro está de volta com a gente e detalha um pouco, né? Fazer essa retrospectiva do ano de lá para cá, da relação entre Brasil e Estados Unidos, Gabriel. Perfeito. Vamos lá, Débora. O que mudou e o que não mudou desde então? Começamos por o que permanece exatamente igual, o caráter extremamente político destas tarifas de 50%. Elas começaram com uma carta de Donald Trump descrevendo perseguições ao então ao Jair Bolsonaro, à época, ex-presidente brasileiro, que estava com um processo sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Ele descrevia aquele processo como uma caça a bruxas. Também descrevia as decisões seguidas do Supremo Tribunal Federal contra Big Techs, segundo Donald Trump, que seriam essas duas grandes motivações do tarifaço, destes 50% de tarifas, que em alguns momentos foram as maiores tarifas aplicadas pelos americanos, só perdendo, por exemplo, para a China, que superaram em 100%, e rivalizando bastante com a Suíça, que tinham tarifas ali próximas de 40%. Então, a gente tinha uma das maiores tarifas do mundo, caráter extremamente político. Por quê? Porque os americanos têm histórico superávit conosco. Eles vendem mais para o Brasil do que nós vendemos para os Estados Unidos. Isso não mudou, continua ainda muito política a relação entre Brasil e Estados Unidos. Em relação a tarifas, a gente está discutindo agora 25%, que vão ser decididos se acontecerão ou não no próximo dia 15, e depende apenas da decisão de Donald Trump, porque pelo menos com quem a gente conversa, com quem estava na audiência do USTR nesta semana, a impressão é que era um jogo de cartas marcadas, que o USTR já tomou uma decisão e estava ali cumprindo o protocolo para ouvir as empresas afetadas por este novo tarifaço. O que mudou? A dependência do Brasil em relação ao comércio dos Estados Unidos e até, talvez, a contragosto de Donald Trump, contradizendo que era um dos principais objetivos, que era aproximar o Brasil mais dos americanos do que dos chineses. Temos na tela uma arte para discriminar alguns efeitos econômicos aqui para o país. Superávit comercial deste primeiro semestre aumentou em 40%, foi de mais de 40 bilhões de dólares, mas os Estados Unidos perderam participação nessas nossas exportações. Nós mandamos menos para eles do que estávamos mandando no primeiro semestre do ano passado. 12,5% era a média de participação dos Estados Unidos nas nossas exportações. Caiu para 9,5%. Para onde foi a maior parte do fluxo de comércio? Para a China, que passou de 25,5% para mais de 29% depois deste tarifaço americano. Claro, os Estados Unidos também tarifaram a China. A China parou de comprar soja americana, veio comprar nossa soja brasileira. Isso causou, sim, um aumento bastante grande destas compras, tanto no ano passado quanto neste comecinho de 2026. Há efeitos do agronegócio e também da frequente tarefa que o governo se colocou nesta nova gestão para abrir novos mercados. São mais de 600 novos mercados para o agronegócio brasileiro que foram buscados desde 2023 para diversos produtos que estão tendo, claro, efeitos. A gente está conseguindo buscar novos parceiros. Mas com os Estados Unidos a gente tem uma dependência para alguns setores muito específicos. O setor de frutas manda muita coisa para os Estados Unidos, não tem alternativas para mandar para outros países. O setor de pescados não tem abertura na Europa e tinha como os Estados Unidos o principal destino dos seus produtos. Continua da mesma forma, alta dependência e ainda muito sujeito a eventuais tarifas que possam acontecer. E o setor de máquinas e equipamentos, que manda, sim, materiais para os Estados Unidos e agora não tem mais espaço, não vão ter isenção nessas novas tarifas de 25%, estão concorrendo aqui dentro do Brasil com as máquinas e equipamentos que vêm de fora, principalmente da China e de países europeus, então estes setores aí estão bastante pressionados. Setor madeireiro, o que a gente tem de solução? Absolutamente nada em termos de vai ter ou não tarifa, mas pelo menos conseguimos conquistar várias isenções que aliviaram um pouquinho os efeitos econômicos dessa decisão de Trump, viu, Débora? E a gente vê, né, Gabriel, como Donald Trump mexe uma peça
falando América para os americanos, America First, né? E aí tentando emplacar esse protecionismo dos produtores americanos. Mas, por outro lado, ele mexe aqui e aí ele descobre outra parte, né? Descobre de deixar descoberta outra parte, que é a doutrina Monroe, né? 2.0 de Donald Trump, de reconquistar a América, reconquistar o Ocidente, porque, olha, o resultado está na tela. Ele pega o Brasil e a China e aumenta ainda mais a relação comercial, que já é nosso maior parceiro comercial, aumenta ainda mais a dependência, a entrada da China por aqui. Então, realmente, assim, são movimentos que têm efeitos bastante contraditórios também, porque ele promete de um lado, promete de outro, e aí vai ficando essa contradição. Mas, Gabriel, você ainda volta mais uma vez com a gente, né? Gostaria de fazer O Donald Trump está funcionando como o Tinder do comércio internacional, tá? Ele pega duas pessoas que estavam fazendo negócio com ele e falam, gente, façam um negócio aí vocês juntos. O Brasil fechou negócio com a Europa, fechou negócio com a China, está fechando com vários países do leste europeu. Então, o que o Donald Trump está fazendo é acelerar com que outros países fechem negócios entre si.